Hebreus 1,14 fala: não são todos eles espíritos ministradores, está falando dos anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Nós vamos herdar a salvação. Olha só essa palavra nos ilumina muito, nos dá muita luz. Nós já fomos salvos ou não fomos salvos? Fomos salvos. Nós já recebemos a salvação. Já recebemos a salvação. Mas por que fala de herdar a salvação? Porque salvação não é uma coisa tão simples. Nós já fomos salvos do lago de fogo, isso já é nosso. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já temos a vida eterna, já temos a salvação. Mas aqui herdar a salvação é o galardão do reino. É o galardão do reino. Todos os cristãos já têm a salvação eterna. Já estão salvos do lago de fogo. Mas nem todos os cristãos. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu estou falando com vocês, queridos irmãos, queridos amigos. Mas nem todos vão herdar a salvação. A herança da salvação é para aqueles filhos que no grego, em Romanos, no grego é teknon. É aqueles filhos que crescem à maturidade e chegam a ser os filhos ruiós. Há uma gradação aqui. Quando Jesus voltar, e Ele já está voltando, se nós não crescermos em vida, ficarmos naquele nível teknon, infantil, nenê, nós não vamos herdar essa salvação. Nós vamos precisar de mais 1000 anos, durante o tempo do reino, fora da esfera do reino, nas trevas onde há choro e ranger de dentes, para poder amadurecer. Cristo voltará para buscar a sua noiva, mas quem não estiver madura não vai ser noiva, não vai ser parte da noiva, porque é uma menina ainda. Jesus não vai voltar para se casar com uma menina. Não se iludam, queridos irmãos, queridos amigos que nos ouvem. Hoje existe uma ilusão por aí, um ensinamento de que quando Jesus voltar, todos vão ser arrebatados e todos vão estar numa boa. Se é assim, então para que buscar o Senhor? Para que ler a Bíblia? Para que orar? Então vamos todos viver de qualquer jeito. Daí alguns dizem, não, daí porque se vive de qualquer jeito perde a salvação. Não estamos hoje à noite para discutir sobre esse assunto. A salvação não se perde, a salvação é eterna. A chave para decifrar esse mistério é exatamente o galardão do reino. Por isso que eu digo, nós somos bem-aventurados, porque Deus nos deu a chave. É a questão do galardão. A questão do arrebatamento também fica claríssima, tudo se esclarece. Não é nem pré-tribulação, nem pós-tribulação, nada disso, é o que está na Bíblia. Tudo tem a ver com o galardão, com o reino. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos valorizar o que o Senhor nos deu. Louvado seja o Senhor. Então, esse versículo que fala herdar a salvação, a Bíblia fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas já estão salvos, já estão no reino de Deus. João 3 garante que está no reino de Deus. É só nascer de novo, nascer da água do Espírito, que já entrou no reino de Deus. Então por que Jesus falou que não vai entrar no reino dos céus? Porque reino dos céus e reino de Deus são dois nomes diferentes, para duas coisas diferentes. São parecidos, mas tem uma diferença. Todos os ensinamentos, irmão, nós já explicamos, inclusive na conferência de setembro, quando demos em São Paulo, nós explicamos alguns detalhes. Por isso que é importante, queridos irmãos, vocês se dedicarem à leitura. Nós temos todos os livros sobre isso, sobre os mistérios do reino, sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento. Usem o seu tempo para ler, irmãos. Não desperdice seu tempo, valorize o que nós temos, valorize a editora Árvore da Vida, que tem publicado livros, não de autoajuda, uma coisa superficial, não, mas algo que realmente tem um conteúdo que nos leva a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Hoje nós temos esse programa, o livro na minha mão. Valorize isso, faça assinatura disso, participe e receba a cada 2 meses o seu alimento diário e um livro. Louvado seja o Senhor. E nesses livros temos todas as explicações. Muitas vezes, queridos irmãos, aqui no sábado à noite, domingo de manhã, não é suficiente. Não é suficiente
para explicar tudo. Por isso que o irmão Pedro está tendo uma live todas as quintas à noite. E todo mundo que participa sabe de quanta ajuda isso tem sido. Ele pode falar com mais calma, com mais detalhes, mas mesmo assim, aquela hora, 1 hora da live não é suficiente ainda para a gente poder realmente passar para os irmãos tudo que está aqui dentro, o encargo, a luz, a revelação, o que a gente quer passar para os irmãos. Então, vamos voltar aqui de novo. Ó. Hebreus 1,14. Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Herdar a salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos ler agora Hebreus 2,10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Esse é o objetivo de Deus. Esse é o propósito do Senhor, conduzir muitos filhos à glória. Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos. Jesus sofreu. O autor da salvação deles. Jesus é o autor da nossa salvação. Ele é o elemento central dessa salvação. A vacina de que estamos falando tem como centro Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento, tudo que nós vamos ler depois e explicar, tem Cristo como centro. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é essa vacina. Claro, junto com Cristo vem todos os elementos dessa vacina. A vida divina, a natureza divina, o sangue precioso de Cristo, o nome do Senhor, tudo isso, o Espírito, tudo isso está vinculado. Nós já vimos, né, irmãos? Antes, inclusive, da conferência, sobre Cristo como o centro de todas as coisas, o conector central deste universo. Nele todas as coisas subsistem, todas as coisas convergem para Ele. Ele encabeça todas as coisas. Toda a Bíblia é sobre Cristo. É Cristo. 4.000 anos para preparar o quê? A vinda de Cristo, que é a nossa vacina. Então, queridos irmãos, esse versículo fala que Cristo é o autor da nossa salvação. Vamos ler agora capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5, 9. E tendo sido aperfeiçoado, está falando de Jesus Cristo, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Salvar totalmente. Para nós herdarmos a salvação, precisamos ser salvos totalmente. Por isso que nós temos esse termo, a salvação plena de Deus. Começa com a nossa regeneração, nossa reconciliação com Deus e vai até a nossa glorificação. Mas se nós não perseverarmos até o fim, a gente para no meio do caminho. Daí tem que fazer recuperação. E essa recuperação é justamente aqueles 1000 anos em que aqueles que não alcançaram a maturidade terão de fazer a recuperação fora da esfera do reino. Mateus 25 é muito claro sobre isso. Temos 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. Todas elas são cristãs, representam os cristãos. Porque todos tinham azeite e todos estavam esperando o noivo. Nenhum incrédulo vai esperar o noivo. Elas ficaram fora das bodas. Aqueles 3 servos de Mateus 25, na segunda parábola dos talentos, todos eram servos de Deus. Mas só aquele que tinha 5 talentos, aquele que tinha 2, entraram no galardão, no gozo do seu Senhor, porque multiplicaram os talentos. E aquele que tinha 1 talento, não entrou porque ele enterrou. Então tem todos esses aspectos. Quando eu começo a falar dessas coisas, irmãos, eu corro o risco de não avançar, porque essas coisas estão no meu coração, é o meu encargo. É o nosso encargo, de levar todos nós a crescer, a amadurecer, e a servir o Senhor adequadamente, de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade,
mas de acordo com a vontade de Deus. Então Deus quer salvar aqui, ele que fala, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ele é o conector. Se chegar a Deus é se conectar com Deus. É por meio de Cristo que nos conectamos com Deus. Então aqueles que se conectam com Deus por meio de Cristo, ele pode salvar totalmente. Se não estamos conectados, irmãos, Cristo não vai poder nos salvar, porque é Deus que nos salva, é a conexão com Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Por que interceder? Para que nós nos conectemos com Deus. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, se hoje à noite você se sente desconectado, invoque o nome do Senhor neste momento. Volte-se para Ele. Humilhe-se diante dEle. Ele está esperando por você. Está esperando por você.